Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos filmes trash. Eu pretendo trazer 3 dos meus filmes favoritos desse mundo, que por coincidência todos eles são meio que de zumbi, mais ou menos, tipo isso assim. Mas antes da gente começar essa lista de 3 ótimos exemplos do gênero, eu vou explicar pra vocês um pouquinho o que é o filme trash, caso você não saiba. Você já ouviu falar de filmes que são tão ruins, mas tão ruins, que acabam ficando bons? É isso que a gente chama de filme trash, mas não só isso. Filmes trash ou cult trash são aqueles filmes que, por suas características exageradas, orçamento reduzido ou produção amadora, acabam se destacando de uma maneira única. Eles podem ter histórias bizarras, atuações exageradas e efeitos especiais que fazem você rir ao invés de se assustar. Mas o charme desses filmes está exatamente nessas qualidades. Muitas vezes esses filmes são feitos com muito amor e criatividade, mesmo que o resultado final não seja um blockbuster. Eles geralmente apresentam uma estética exagerada, cenários e personagens inusitados, e são conhecidos por seus elementos de humor, tosqueira e gore. Eu diria que até um pouco de surrealismo. Em vez de buscar a perfeição, os filmes trash abraçam o que há de mais peculiar e muitas vezes acabam se tornando um clássicos cult. Esses filmes acabam cativando um público que gosta dessa esquisitice, dessa tosqueira. Então, se você tá pronto, vamos explorar alguma das pérolas desse gênero. Então fica com a gente, porque vamos falar de 3 filmes imperdíveis. Vamos começar com a verdadeira obra-prima do trash. Pra mim e pra muitos, ele é o pai dos filmes trash de boa qualidade. A trilogia Evil Dead, criada por Sam Raimi. O primeiro filme, Evil Dead, de 81, ou A Morte do Demoninho, marcou o início de uma revolução no gênero terror com estilo único e inovações que ainda influenciam cineastas hoje em dia. Evil Dead segue a história de 5 amigos: Ash Williams, sua namorada Linda e seus 3 amigos, Scott, Shelley e Cheryl, que decidem passar um fim de semana em uma cabana isolada na floresta. Parece clichê, né? Mas aí que tá. Evil Dead foi um dos pioneiros nesse estilo da cabana isolada no fim do mundo, e um dos precursores desse clichê maravilhoso. A cabana, que parece ser o lugar perfeito para uma escapada tranquila, esconde um segredo sombrio. Enquanto eles estão na cabana, o grupo encontra um livro antigo chamado Necronomicon Ex Mortis, também conhecido como o Livro dos Mortos, que é feito de pele humana e escrito com sangue. Junto com o livro, eles descobrem um gravador de fita que contém uma leitura em latim. Sem saber o que está prestes a acontecer, Ash e seus amigos acabam ativando a força maligna que estava adormecida. A leitura do texto no gravador desencadeia uma série de eventos horríveis. O livro invoca demônios e espíritos malignos que possuem os membros do grupo, os transformando em criaturas aterrorizantes, conhecidas como Deadites. A partir desse momento, a cabana se torna um pesadelo terrível para eles. Ash, o personagem principal, interpretado por Bruce Campbell, maravilhoso, lindo, amo você, Bruce, me nota, se vê lutando desesperadamente para sobreviver e proteger seus amigos enquanto eles são possuídos e transformados por forças demoníacas. Sam Raimi, o cérebro por trás dessa trilogia, não tinha um grande orçamento. Inclusive, os atores são amigos dele, mas ele tinha uma visão clara e uma paixão por criar algo. Então ele e sua equipe usaram técnicas inovadoras para criar um estilo visual que se tornou a marca registrada do filme. E eu diria que não só do filme, mas como do próprio Sam Raimi. Um dos aspectos mais notáveis de Evil Dead é a câmera em Point of View, o POV, que a gente já viu sendo usado em vários filmes, mas Evil Dead foi o precursor disso. Não sei se o precursor, mas eu amo tanto essa parada do Point of View de Evil Dead que eu digo que é o precursor sim. Raimi usou uma câmera montada em uma estrutura de madeira e controlada por uma equipe, que a empurrava e puxava através da floresta para criar a sensação de uma força demoníaca perseguindo personagens. Essa técnica foi pioneira e contribuiu para a sensação de urgência e terror no filme, e de nós nunca sabermos o que exatamente é aquilo que persegue os personagens. Além disso, Raimi fez uso intensivo de efeitos práticos e maquiagens, que é um ponto muito forte nos filmes trash, muitas vezes criando criaturas e cenas sangrentas com pouco dinheiro, mas com muita criatividade. A famosa cena da árvore atacando foi feita com próteses e truques visuais que, apesar de serem um pouco datados hoje, são verdadeiramente impressionantes para a época. E foi até refeito e referenciado no remake do Evil Dead de 2013 e no Evil Dead 2 de 2023. E devido ao grande sucesso do primeiro filme, um segundo filme foi encomendado, agora com uma distribuidora por trás e muita grana também. Quando Raimi fez Evil Dead 2 em 87, ele não só continuou a saga de uma forma mais exagerada, como também aperfeiçoou suas técnicas. O filme é conhecido por sua abordagem mais humorística, mas também por inovações como a utilização de efeitos especiais avançados para a época e uma edição mais dinâmica. A famosa cena do espelho quebrado é um exemplo brilhante de como o Raimi usava um humor visual e o timing para maximizar a ideia da cena e o impacto que ela teria. A icônica cena do Ash cortando a mão possuída e substituindo ela por uma motosserra já fala por si sobre como o tom do filme mudou do primeiro pro segundo. Groovy. Arm of Darkness de 92 é o último filme da trilogia principal. E se o 2 já era uma loucura, esse terceiro é surreal.
ele eleva a loucura do segundo filme para um mundo medieval. O filme é uma mistura de uma aventura, comédia e horror. Raimi trouxe seu talento para os efeitos visuais e maquiagem para criar um espetáculo épico de monstros e batalhas. Ele também utilizou técnicas como stop motion e miniaturas para criar efeitos que eram tanto impressionantes quanto divertidos. Sam Raimi é conhecido por suas técnicas de filmagem de baixo orçamento que se tornaram muito influentes em Hollywood. Sua capacidade de transformar limitações financeiras em oportunidades criativas é uma das razões pela qual a trilogia de Evil Dead é tão importante no cinema, e continua sendo um exemplo de como a paixão e a criatividade podem te levar longe e te ajudar a superar obstáculos. O cara se tornou um grande nome dentre os diretores de cinema, dirigindo depois da primeira trilogia e, para muitos, a melhor saga de filmes de heróis de todos os tempos, Homem-Aranha, do Tobey Maguire. Sam Raimi tem uma direção muito única, que quem é fã bate o olho e já sabe que o mestre tá por trás das câmeras. Agora que a gente explorou as inovações do Sam Raimi, bora partir pro próximo, que também é um gênio do cinema. Um filme que é puro frenesi gore, Brain Dead, também conhecido como Dead Alive, e aqui no Brasil levou o nome de Fome Animal. 3 títulos, um filme. Dirigido por Peter Jackson e lançado em 92, antes de se tornar conhecido por O Senhor dos Anéis, Jackson já estava fazendo ondas no gênero trash com essa pérola. Brain Dead é famoso por seu humor completamente maluco e um gore de encher os olhos de sangue. O filme segue a história de Lionel Cosgrove, um jovem tímido e atrapalhado que vive com sua mãe dominadora, Vera, em uma pequena cidade na Nova Zelândia. A vida de Lionel é virada de cabeça para baixo quando sua mãe é mordida por um macaco-rato infectado durante uma visita ao zoológico local. O macaco-rato é portador de um vírus que transforma suas vítimas em zumbis violentos e sedentos por sangue. A mordida provoca uma transformação gradual de Vera em uma criatura grotesca e sedenta por carne humana. A situação se complica quando Vera começa a atacar outras pessoas, espalhando a infecção pela cidade. Lionel, tentando manter a situação sob controle e proteger sua mãe, acaba transformando sua casa em um verdadeiro campo de batalha contra mortos-vivos. A situação se agrava quando a infecção se espalha para os convidados de uma festa que Lionel está organizando. O caos e a carnificina se tornam quase surreais, com o filme apresentando cenas de gore exagerado e efeitos visuais criativos. Uma curiosidade interessante é que Brain Dead foi gravado na Nova Zelândia, cidade natal do Peter Jackson, assim como O Senhor dos Anéis também foi. Peter Jackson usa as locações da Nova Zelândia para capturar uma essência única e até surreal para suas filmagens. A Nova Zelândia, que é conhecida por suas paisagens deslumbrantes, se tornou palco para um filme gore nojentão incrível do Peter Jackson. Então essas bizarrices e cenas gore que definem Brain Dead. Durante as filmagens de Brain Dead, o Peter Jackson aproveitou os recursos e talentos locais. A equipe usou uma combinação de cenários reais e sets construídos para criar um ambiente perfeito para o caos zumbi. O filme foi gravado em vários locais, incluindo casas e estúdios montados mesmo para ele. E a utilização de efeitos práticos e maquiagens era uma forma de mostrar a criatividade com orçamento reduzido, o que já é padrão desses filmes. Uma das cenas mais icônicas de Brain Dead é o famoso sanguinário baile de cozinha, onde a cozinha se transforma em um caos total de sangue e carne. Para criar essa cena, a equipe usou toneladas de sangue falso e um incrível trabalho de efeito prático. Inclusive, essa cena ficou bem famosa por ser uma das que mais usou sangue falso na história do cinema. Peter Jackson e sua equipe foram extremamente criativos ao utilizar materiais de baixo custo para criar efeitos visuais impressionantes e muitas vezes bem engraçados. Jackson fez questão de usar técnicas inovadoras de filmagem e efeitos para garantir que Brain Dead fosse tanto perturbador quanto divertido. O filme também é conhecido por seu elenco cativante e performances muito boas. A atriz Elizabeth Moody trouxe um ponto muito forte para a personagem dela. Toda a transformação da personagem num monstro é nojento. Nojento mesmo. Tipo a cena da sopa. Essa cena me marcou bastante. Nice. O trabalho em Brain Dead ajudou a estabelecer Peter Jackson como um mestre dos efeitos especiais, o que mais tarde se refletiria em sua trilogia O Senhor dos Anéis, que ele, junto da Weta, estúdio responsável pelo CGI do filme, trouxeram tecnologias inovadoras que mudaram para sempre a história do cinema no quesito de VFX. Falando em O Senhor dos Anéis, a expertise do Peter Jackson em criar mundos detalhados começou a ser refinada justamente em projetos como Brain Dead. Sua habilidade em usar a Nova Zelândia como um canvas para suas visões criativas se tornou uma marca registrada e ajudou a catapultar o país para o cenário internacional de cinema. Hoje a gente tem até um tour completo na Nova Zelândia chamado The Lord of the Rings Tour, que a gente passa por todos os pontos onde foram gravadas as cenas de O Senhor dos Anéis. Queria muito que tivesse um só focado em Brain Dead, eu iria tranquilamente, quando eu tivesse dinheiro. Agora que a gente explorou um pouco do mundo do Brain Dead e como a criatividade do Peter Jackson e da sua equipe transformaram esse filme no que ele é hoje, bora seguir pro próximo filme da lista. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, vamos falar de Reanimator de 85, dirigido por Stuart Gordon, baseado em um conto do H.P. Lovecraft que se tornou um clássico cult do cinema trash. Vamos explorar como esse filme foi criado e o impacto que ele teve. Reanimator segue a história de Herbert West,
um jovem e brilhante estudante de medicina, interpretado por Jeffrey Combs. Herbert é obcecado pela ideia de vencer a morte e criar uma solução que possa reanimar os mortos, e ele acredita que encontrou a fórmula para trazer os cadáveres de volta à vida. E sua experiência o leva a estudar em uma universidade médica. A fórmula de Herbert é uma substância verde brilhante que ele desenvolve e usa em cadáveres para reanimá-los. No entanto, as coisas não saem exatamente como planejado. Em vez de trazer os mortos de volta à vida em um estado normal, a fórmula os faz retornar como criaturas violentas e descontroladas. Porque a gente tem um padrão aqui, né? O caos começa quando Herbert realiza seus experimentos em um corpo cadavérico e acaba desencadeando uma série de eventos grotescos e sanguinolentos. A história se desenrola com Herbert e seu colega estudante Dan Kane, lutando para lidar com as consequências de suas ações. A trama se complica ainda mais quando Herbert se envolve com a namorada de Dan, Megan Halsey. À medida que o número de mortos-vivos aumenta e as situações se tornam cada vez mais absurdas, Herbert deve enfrentar não apenas os mortos reanimados, mas também a crescente tensão entre os colegas. Reanimator é um exemplo brilhante de como o cinema independente pode transformar uma história de terror em algo verdadeiramente especial. Stuart Gordon, diretor e roteirista do filme, trouxe uma visão única para a adaptação do conto Herbert West Reanimator, de H.P. Lovecraft. Inclusive, eu tô lendo um livro bem legal de vários continhos do Lovecraft. Tô curtindo bastante, tá? O cara é bom, apesar de tudo, né? Aquela complicação lá. Uma coisa muito comum nesses filmes que eu citei, e eu vou continuar citando, é que esses filmes eles trazem efeitos práticos muito criativos pro orçamento que eles têm. É algo muito repetitivo, mas é algo que eu gosto sempre de tocar no assunto, porque hoje em dia a gente tem tantos blockbusters com tanta grana e é tosco. As coisas são ruins, as coisas são feitas às pressas. Eu não digo que eu sou contrário ao uso de CGI, inclusive eu trabalho com edição de vídeo, mas a pressão dos estúdios pra fazer com que os filmes sejam sempre uma máquina que tem que toda hora tá produzindo, e a pressão em cima dos artistas visuais com isso quebra completamente a magia do cinema, a magia da criação. Por isso que eu gosto tanto de sempre enfatizar o uso dos efeitos práticos nesses filmes trash, porque essa é a alma do negócio. O filme é conhecido por suas cenas grotescas e humor, que foram realizadas com uma combinação de efeitos práticos impressionantes e maquiagem detalhada. A famosa cena da decapitação é um ótimo exemplo de como Gordon e sua equipe usaram truques visuais e efeitos práticos para criar uma experiência visualmente impactante e ao mesmo tempo engraçada. A equipe de efeitos especiais lideradas por John Nowley e David Allen foi crucial para o sucesso do filme. Eles criaram muitos efeitos visuais e prostéticos de forma artesanal, utilizando técnicas de moldes e silicone, para alcançar um nível de realismo pro gore que é ao mesmo tempo repulsivo e cômico. John Nowley e David Allen são dois nomes muito famosos na área dos efeitos práticos. O John foi o principal responsável por muitos dos efeitos e maquiagem que definem o que é o Reanimator. Ele utilizou moldes detalhados, silicone e outros materiais para criar um efeito que fosse ao mesmo tempo realista e exagerado. E o trabalho dele não envolveu apenas a criação dos efeitos visuais, mas também a coordenação de como esses efeitos seriam apresentados na tela para maximizar o impacto ao espectador. David Allen já é conhecido por seu trabalho mais para a área do stop motion. Ele também desempenhou um papel importante na criação dos efeitos visuais de Reanimator. Allen é famoso por seu trabalho em filmes como Star Wars, Gremlins, e sua expertise em técnicas de stop motion ajudou a trazer vida a algumas das criaturas mais fantásticas em cenas no filme. O trabalho dos dois foi fundamental para esse filme. Eles criaram um estilo visual único de Reanimator. Seus efeitos práticos e stop motion não apenas aprimoraram a experiência do filme, mas também ajudaram a definir o tom e o estilo que tornaram Reanimator um clássico cult. A habilidade deles em transformar o gore em algo quase encantador foi um dos muitos fatores que fizeram o filme se destacar na década de 80. A combinação do talento de John Nowley e David Allen com a visão do Stuart Gordon resultou em um filme que continua a ser uma referência do gênero de terror e comédia. Seus trabalhos exemplificam como a criatividade e a técnica podem transformar uma ideia em algo verdadeiramente memorável. O elenco de Reanimator também desempenhou um papel muito importante. A alma que eles trazem para esse filme com as atuações, mesmo que o humor um pouco mais exagerado, é o que combina muito para esse filme. Poucos conseguem fazer de um jeito tão crível, ao mesmo tempo sarcástico, como eles fazem nesse filme. Stuart Gordon não apenas dirigiu o filme, mas também coescreveu o roteiro com Dennis Pauley e William J. Norris, adaptando a obra de Lovecraft com um toque de humor e sátira que foi inovador pra época. Hoje em dia a gente vê muita coisa de terror que adapta. Eu posso até citar o Lovecraft Country, que é uma baita adaptação, apesar de não ter tanto humor, mas ele traz um outro tom para as obras Lovecraft, que eram racista, mas aí a série traz pontos que tocam justamente na luta contra o racismo, na luta das classes, contra todos os ataques que o povo negro sofria na época em que se passa Lovecraft Country e sofre até hoje. De certa forma, Reanimator traz isso. É um conto completamente de terror, onde eles conseguem adaptar de forma satírica, trazer comédia e aquele horror ainda, e mesmo assim continuar ótimo. Stuart Gordon continua a explorar o gênero de terror e o cinema fantástico com outros projetos notáveis, como From Beyond e Dagon, ambos baseados em Lovecraft. Sua habilidade em criar filmes que combinam o grotesco e o cômico deixou uma marca duradoura na indústria do cinema e continua a ser celebrado por fãs de terror e cinema cult.
E aí galera, vocês gostaram dessa nossa exploração pelos bastidores do cinema cult? Citando esses 3 filmes, eu gostaria de ficar aqui falando horas sobre cada um deles, mas eu indico você que ainda não assistiu nenhum deles, assista, são todos incríveis, maravilhosos, perfeitos. E um ponto muito positivo para os filmes trash, geralmente, são que eles são curtos, eles não são filmes longos, justamente pela falta de orçamento. Então dá pra você assistir numa noite aí, pega uma pipoquinha, assiste, você vai se divertir com certeza com todas essas indicações aqui. Eu sou aficionado por filmes trash, eu quero continuar falando deles em vídeos futuros, então sempre que eu tiver a oportunidade eu vou trazer mais coisas deles aqui pra gente conversar, trocar aquela ideia bacana. E claro, deixa aí nos comentários quais são os seus filmes trash favoritos, se você não é muito desse mundo, quer entrar, fala aí o que você achou desse vídeo, se as curiosidades foram legais, se elas te intrigaram pra assistir mais e acompanhar mais desse universo incrível dos trash, e a gente se vê na próxima. Falou!